Você está agradecido por tudo que o Senhor é e tem feito por você? Que bom que estamos aqui com este coração agradecido na presença do Senhor. Eu queria convidá-los ao texto sagrado de Lucas, capítulo de número 23. E hoje nós vamos concluir então o penúltimo capítulo desta narrativa. Recentemente a minha filha Sofia completou 7 anos de vida. E como parte das programações do seu dia, nós fomos ao cinema assistir a um filme infantil chamado Zootopia. A animação da Disney nos coloca dentro de uma cidade animal ideal. O que seria uma cidade animal ideal? Todas as espécies vivem em perfeita harmonia e comunhão. Não há nesta cidade presas e predadores, caças ou caçadores. São todos irmãos que habitam a mesma cidade sem a necessidade de caçar uns aos outros. E o filme, assim, tem um cenário muito bonito. Inicialmente é super engraçado. Mas de repente tudo muda, porque uma conspiração surge no meio da cidade e um veneno começa a ser usado para despertar os predadores. Os animais bonzinhos voltam a ser feras selvagens. Até então Sofia estava amando o seu aniversário. Mas quando percebeu este processo, irmãos, ela tomou um susto e gritou no meio do cinema: meu Deus do céu, os bichos viraram feras, eu quero sair daqui. E eu compreendi, embora tenha ficado inicialmente chateado, mas ela estava literalmente na escuridão do cinema. Os óculos 3D servem para nos colocar dentro, praticamente, do filme. E os animais que inicialmente eram bonzinhos, que riam uns para os outros, estavam agora devorando uns aos outros. A coisa ficou, de fato, preta. E é assim que nós vivemos também, irmãos. Vez por outra, as coisas ficam pretas na sua família. Vez por outra, a nossa vida é coberta por trevas não desejadas. Uma notícia, um acontecimento, um problema, uma separação, de repente, tudo está bem, tudo está bem. Você vive um bom momento, está sorrindo, mas de repente nuvens carregadas de problemas e de dificuldades param e pairam sobre as nossas vidas. Foi o que aconteceu à cidade ideal dos animais. Foi o que aconteceu à minha filha no dia do seu aniversário. E foi o que aconteceu ao Senhor Jesus, quando este estava pregado à cruz do Calvário. Densas trevas cobriram a sua vida. E a pergunta é: como foi que Jesus enfrentou as trevas do Calvário? E por tabela, como é que nós devemos enfrentar as trevas que vez por outra pairam sobre a nossa vida? É sobre isso que trata o texto de hoje. E para começar, eu gostaria de ler o verso de número 44, o primeiro verso do nosso texto de hoje. E depois eu peço que você esteja com a Bíblia aberta, porque nós vamos ler todo o texto ao longo da mensagem. Lucas capítulo 23, verso 44. O texto sagrado nos diz: já era quase meio-dia, e trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde. Vamos orar, queridos? Senhor, muito obrigado pela rica oportunidade que o Senhor nos concede hoje. Estamos juntos como teu povo para te oferecer um culto por quem tu és e por tudo que fazes por nós. Muito obrigado pelas canções que nos foram ministradas, através das quais nós também ministramos ao Senhor.
Muito obrigado a Deus pelos dízimos, pelas ofertas que deixamos diante de Ti, que o Senhor se utilize muito bem deles para a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. E que agora, Senhor, quando nos aproximamos da Tua palavra, o ponto mais alto do nosso culto, que o Senhor tenha total liberdade de falar aos nossos corações. Minha petição é a do salmista, quando ele ora no Salmo de número 119, abra-me os olhos, ó Senhor, e me permita enxergar as maravilhas da Tua lei. O mesmo salmista ora depois, por Tua graça, me faz entender os Teus decretos. Nós precisamos da Tua ajuda, Senhor, do Teu auxílio espiritual, para ouvir e entender a Tua palavra. E para mais do que isso, para responder prontamente ao que ouviremos. Assiste-nos, ó Espírito Santo, e ao final de tudo daremos glória ao nome de Jesus Cristo, pois é por Ele que estamos aqui, e é no nome dEle que oramos. Amém e amém. O texto que acabamos de ler, irmãos, nos disse que já era quase meio-dia. O que significa dizer que o sol se aproximava do seu zênite. Deveria estar brilhando intensamente a esta altura do dia. Naturalmente é o que acontece. Mas algo diferente aconteceu naquele dia. O sol, diz Lucas, desapareceu diante dos olhos das pessoas. E no lugar dele, trevas pesadas, densas apareceram. O que me leva a dizer que Jesus não apenas morreu como um criminoso entre dois criminosos. Na cruz, ele suportou densas trevas no nosso lugar. E antes que você me diga, Renan, foi um fato observado apenas por religiosos, então devemos desconfiar do que a Bíblia fala. Eu cito dois textos, ou dois autores, que citam por sua vez testemunhas oculares. Tertuliano, escrevendo por volta do século III, ou por volta do ano 200, a virada do século, ele menciona que o acontecimento foi registrado nos anais da história de Roma. E um historiador romano, por nome de Flegon, ele escreve que houve sim uma escuridão extraordinária que cobriu o Monte das Caveiras no dia da morte de Jesus. Religiosos e não religiosos comprovam o acontecimento. E diante disto, deste fato, outra vez eu digo, ele não apenas, Jesus, morreu como um criminoso no lugar dos pecadores, ele também precisou enfrentar as densas trevas do Calvário. E se o Filho perfeito de Deus, irmãos, sem pecado, imaculado, precisou enfrentar as trevas do Calvário, porque eu e você estaríamos livres de enfrentá-las nós mesmos ao longo da vida. Porque eu e você estaríamos fora, longe do alcance das trevas da caminhada. De fato, e a partir deste texto, uma grande verdade salta aos nossos olhos, e é esta: todo cristão, por mais espiritual que seja, enfrentará densas trevas ao longo da caminhada. A pergunta é como, não é se, porque eu e você sabemos por experiência própria que enfrentamos. A pergunta então é como enfrentar as trevas da vida. Como enfrentar os dias escuros da vida. Como permanecer de pé
depois das densas nuvens de escuridão. O texto nos apresenta 4 exemplos, e a partir deles, 4 respostas que podem nos ajudar. Primeiramente, irmãos, Lucas nos diz que, como Jesus, nós devemos enfrentar as trevas da vida ou os dias de trevas com a prática da oração. Como Jesus, ou seguindo o seu exemplo, nós devemos enfrentar os dias de trevas com a prática da oração. Lucas registra que, por 3 horas, as trevas cobriram o Calvário. Mas surge então a pergunta: por quê? O que a escuridão estava fazendo ali? Porque as nuvens escuras cobriram o sol que deveria brilhar intensamente. Qual é o significado deste acontecimento sobrenatural? Eu posso oferecer algumas respostas a partir da Bíblia. Por exemplo, de acordo com o texto sagrado, a escuridão é quase sempre um símbolo do mal. O próprio Jesus, dias antes, quando se viu diante dos soldados do templo, disse: esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. De alguma maneira, as nuvens escuras sobre o Calvário eram ilustrações da maldade humana e da trama de Satanás. O mal que invadiu Judas, o mal que prendeu Jesus, estava presente na crucificação do Filho de Deus. De acordo com as Escrituras, a escuridão também é símbolo de tristeza e de lamento. O profeta Amós, muito antes de Jesus Cristo, escreveu: naquele dia farei o sol se pôr ao meio-dia, e em plena luz do dia escurecerei a terra. Transformarei as suas festas em velório, e todos os seus cânticos em lamentação. Muito antes de Jesus, o profeta estava apontando para a crucificação. E de acordo com ele, a própria criação se lamentaria pelo dia do Senhor. A Bíblia ainda usa o termo escuridão como símbolo do juízo de Deus. Também antes de Jesus, o profeta Sofonias escreveu: aquele dia será um dia de ira, dia de aflição e de angústia, dia de sofrimento e ruína, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e negridão. Podemos concluir então que as nuvens escuras eram fotos do próprio juízo de Deus que caía sobre a cabeça do Salvador. A pergunta é: como Jesus enfrentou as trevas? Como respondeu à maldade dos homens que o pregou à cruz? Como lidou com o choro da criação? E como foi capaz de suportar a justiça perfeita de Deus que caía sobre a cabeça dele? Ele está coberto de trevas. E qual é a sua resposta, irmãos? Verso de número 46. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele está cercado por trevas físicas, emocionais e espirituais. E qual é a resposta dele? Murmuração, reclamação,
Não. Ele ora ao Pai. E esta oração, irmãos, nos revela ou relembra duas verdades preciosas. Primeiro, Jesus não foi obrigado a morrer. De acordo com o texto, ele se entregou. Antes mesmo da cruz, ele disse aos seus discípulos: ninguém a tira de mim, voluntariamente eu dou a minha vida. Aqui outra vez ele confirma esta verdade: Pai, eu entrego. Ele não foi obrigado. Livremente, ele se entregou para morrer por nós, para a glória de Deus e para a nossa salvação. Além disso, a oração de Jesus revela plena confiança no cuidado do Pai. Suas últimas palavras são uma oração. E diga-se de passagem, não se trata de qualquer oração. Não é uma oração de desespero. Não é uma oração de medo. Não é uma oração que fala de receio, dúvida. É uma oração que revela confiança. E outro detalhe super importante: a oração de Jesus é extraída da Bíblia. Eu não sei se você já tinha parado para observar, mas esta fala de Jesus é uma citação do Salmo de número 31. Nos últimos minutos de sua vida, sob densa escuridão, Jesus tem tempo para pensar e orar a Escritura Sagrada. No Salmo, Davi está cercado por inimigos e ora ao Senhor por cuidado. Em uma situação semelhante, Jesus, cercado por inimigos na cruz, ele ora ao Senhor e revela plena confiança: eu ainda estou na escuridão, mas eu não duvido do teu cuidado. O Pai cuidará de mim. E qual é o resultado, irmãos, desta oração? Qual é o resultado da entrega voluntária de Jesus Cristo, que se deu na cruz do Calvário? O verso 45 nos diz que o sol deixou de brilhar e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Dois sinais estão diante dos nossos olhos. Um sinal para os incrédulos. O sol para de brilhar e as pessoas são convocadas a refletir. O sol para de brilhar e as pessoas são chamadas a pensar no que está acontecendo. Outro sinal aconteceu. Um sinal para os religiosos. O véu do templo se rasgou e os sacerdotes e os levitas são convocados a refletir. Mas há mais, irmãos. Muito mais acontecendo por trás dos dois sinais. O pastor presbiteriano Philip Ryken escreve sabiamente: Deus habitou graciosamente no tabernáculo de Moisés e no templo de Salomão. Todavia, o acesso à sua presença era limitado. Apenas uma pessoa, uma única vez por ano, podia se aproximar do Santo dos Santos, onde a majestade de Deus repousava. Mas agora, por sua morte, Jesus abriu o caminho que nos leva a Deus, nos permitindo acesso irrestrito ao trono da graça. Não há mais véu, não há mais separação. Por causa de Cristo Jesus, as portas da presença de Deus foram abertas. Ele enfrentou a escuridão do Calvário, a fim de nos levar ao trono da maravilhosa luz. Ele suportou a escuridão dos nossos pecados,
a fim de nos permitir acesso à presença maravilhosa do nosso Pai. E o que aprendemos praticamente, irmãos, com o Senhor nesta passagem? Creio eu que aprendemos aqui sobre viver e sobre morrer para a glória de Deus. Como é que nós enfrentamos as trevas da vida, irmãos? As trevas que sobrecarregam nossa família, que pairam sobre nossa história, que geram medo no nosso coração por vezes. De acordo com o texto, nós devemos nos apropriar do modelo de Cristo e ao mesmo tempo da conquista de Cristo Jesus. Como o Senhor em dia de trevas ou em dias de trevas, nós devemos orar certos de que o nosso Pai nos escuta. Você crê nisso? Mas por vezes as trevas nos enganam. Os problemas mentem para nós. Não podemos ver o Senhor. As densas trevas não nos permitem sentir sua presença. E qual é a nossa sensação? Fomos abandonados por Deus. Será que Ele não está vendo? Será que Ele não está com os olhos voltados para a minha casa agora, que sofremos muito? Percebam, irmãos, Jesus ainda está sob o peso das densas trevas. Ele também não pode ver o Pai. Momentaneamente ele está separado de Deus. Ainda assim ele tem convicção no coração e por isso expressa a oração: Pai, eu entrego o meu espírito em tuas mãos. Tu cuidarás da minha vida. Talvez você não consiga vê-lo agora. Quem sabe sequer consegue ouvir sua voz. A vida ficou preta. Mas creia com o seu coração e saiba com a sua mente: por trás das densas trevas, como diz a canção, o Senhor continua com um sorriso aberto para você. Por trás da escuridão há o cuidado de Deus sobre a sua vida. Ele pode ouvir a sua oração. Mais do que se apropriar do modelo de Jesus, irmãos, nós precisamos lançar mão hoje da sua conquista. Ao orar por você, ao morrer por mim, Jesus estava nos abrindo um caminho de volta ao Pai. Por causa dos nossos pecados, fomos expulsos da presença do Pai. Por isso, anjos protegiam a entrada do jardim. Por isso também anjos estavam sobre a arca da aliança, protegendo-nos da presença perfeita de Deus. Os pecados fizeram isto conosco, e não há nada que podemos fazer. Mas quando morre, como um sacrifício perfeito no nosso lugar, Jesus rompe, corta o véu e nos constrói uma ponte no seu próprio corpo, que nos leva de volta à presença do Pai. Por isso o autor de Hebreus escreve: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus Cristo, por um novo e vivo caminho, que Ele mesmo nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé. Se aproprie hoje, cristão, da conquista de Jesus Cristo no Calvário. Que o seu coração seja tomado de fé e de esperança
E a partir deste momento, corra para a presença do Pai, sabendo que não há mais separação entre você e Ele, sabendo que Ele pode ouvir a sua oração. Contudo, este texto não nos ensina apenas sobre como viver em dias de trevas, ele também nos ensina sobre como morrer em dia de trevas. Como enfrentar a morte, que se Cristo não voltar, alcançará todos nós. Como é que o cristão deve receber a morte? O diácono Estevão, quando estava sendo apedrejado, levantou sua voz aos céus e disse: Jesus, recebe o meu espírito. O apóstolo Paulo, sentindo a aproximação da morte, escreve ao seu filho na fé Timóteo o seguinte: meu filho, também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Com quem eles aprenderam, irmãos? Onde encontraram o modelo? Estavam olhando para quem quando, de maneira resoluta e decidida, encararam a morte? Eles aprenderam com Jesus. E como Jesus, irmãos, nós não precisamos temer a morte. Porque na cruz do Calvário, ela perdeu o poder sobre as nossas vidas. Ela pode afligir o nosso corpo por um breve momento, mas por causa da morte de Cristo, o seu aguilhão caiu por terra, e agora ela não nos separa mais da presença de Deus. Como escreveu o teólogo puritano John Owen, na morte de Cristo, a morte morreu para o cristão. Ou seja, por causa da morte dele, nem mesmo a morte vai nos separar do amor de Deus. Sendo assim, irmãos, quando o dia chegar, enfrentemos com graça de Deus e com fé no que está por vir na eternidade. Como enfrentamos os dias de trevas, irmãos? Lucas, a partir do texto, nos oferece uma outra resposta. Ele nos diz que, como o centurião romano, nós devemos enfrentar os dias de trevas com louvor a Deus. Ele primeiro nos coloca diante da resposta de Jesus, depois ele nos apresenta as respostas dos personagens presentes à resposta ou oração de Jesus. Como foi que responderam à última oração de Jesus? Como foi que responderam à morte de Cristo na cruz do Calvário? De acordo com o verso de número 48 do nosso texto, todo o povo que se havia ajuntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, a morte de Cristo, começou a bater no peito e a afastar-se. Muitos foram ao Calvário para presenciar um espetáculo, irmãos, de sofrimento e sangue. Estavam ali por pura diversão. Mas não é assim que estas pessoas voltam para casa no final da sexta-feira. Por causa dos sinais da criação, por causa da última oração de Jesus, a maneira como ele encarou a morte, os presentes voltam para casa pesados de coração e perturbados em sua consciência. Como foi que os discípulos responderam? Havia discípulos presentes, ou presente. E o verso 49 nos diz que todos os que o conheciam, os discípulos de Jesus,
Inclusive as mulheres que o haviam seguido desde a Galileia ficaram de longe observando essas coisas. Choraram, mas refletiram. O que será que está acontecendo na cruz? Porque ele se entregou voluntariamente à morte. Eles pensaram, refletiram. Mas há outra resposta no nosso texto, e ela é que ganha destaque. No registro de Lucas, verso 47, Lucas diz que o centurião romano, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo: certamente este homem era justo. O sol parou de brilhar, um milagre de Deus. O véu do templo rasgou-se, outro milagre de Deus. E agora, irmãos, estamos diante de um terceiro milagre, um centurião romano, que começou o dia amaldiçoando Jesus, termina o mesmo dia louvando a Deus por Jesus. Talvez ele mesmo tenha pregado o Senhor à cruz. Se não carregou os cravos que o pregaram à cruz. Se não estava apenas ao redor da cruz, zombando do Salvador. Mas de repente, irmãos, algo aconteceu. E este homem é transformado pelo Senhor. Externamente eu não sei se foi o sinal. Eu não sei se foi a última oração de Jesus. Não sei se foi a promessa que Jesus fez ao criminoso. Eu não sei externamente o que tocou seus sentidos. O que sei é que o Espírito Santo quebrou o poder das densas trevas da cruz e jorrou luz espiritual no coração daquele homem. De modo que, diz o evangelista Marcos, ele não apenas percebeu a inocência de Cristo, mas declarou sua divindade quando o chamou de Filho bendito de Deus. E por isso, irmãos, ele louva a Deus por causa de Cristo. Diante do que acabamos de ler e ouvir, com qual dos três grupos você se parece mais? Você escuta o Evangelho e o seu coração se mostra indiferente, às vezes pesado. Sua mente é de alguma forma perturbada, mas logo passa. Ou será que você é como os discípulos que fica tentando entender o Calvário, entender a cruz, entender o Evangelho, o que foi que aconteceu, como se deu, por quê? Ou será que este milagre que se deu com o centurião já se passou no seu coração? Você se prostrou e adorou o Filho de Deus. Uns ficaram tristes, outros refletiram. Um só se curvou. Um só se rendeu. Isto já aconteceu com você? Você já se rendeu total e livremente diante do Senhor? Na última semana, eu estava lendo as Crônicas de Nárnia com as minhas filhas, o último livro das Crônicas de Nárnia, quando de repente algo curioso surgiu no texto. Nós chegamos ao céu, ao país de Aslan, quando, de maneira curiosa, encontramos um Calormano no céu. Calormano, ou os Calormanos, eram inimigos ferrenhos dos narnianos.
servos de um falso deus chamado Tash, e viveram por toda a vida militando para dominar Nárnia. Mas agora, os narnianos no país de Aslan se deparam com um calormano e fazem a pergunta que Beatriz, minha filha, fez: como assim? Ele é um inimigo. Como assim? Ele é servo do falso deus Tash. O que foi que aconteceu? E o garoto começa a narrar aos demais o que se passou com ele. Por toda a vida, sinceramente, ele foi um devoto de Tash e procurou encontrá-lo por todos os lugares. E alguém lhe disse: se você entrar por aquela cabana, você vai se encontrar com ele. E ele o fez. Através da cabana chegou a muitos mundos, mas jamais encontrou o falso deus chamado Tash. O que aconteceu de maneira curiosa foi que Aslan, o grande leão de Nárnia, o encontrou no meio do caminho. E quando ele viu aquele que era seu inimigo, ele se prostrou e pensou que estava à beira da morte. Mas tamanho foi o susto quando percebeu que Aslan, o grande leão que poderia matá-lo, resolveu poupá-lo. E então ele escreve, ou ele narra aos seus irmãos celestiais agora o seguinte: o glorioso ser inclinou a cabeça dourada e me tocou com a testa, dizendo: "Sê bem-vindo, meu filho." Depois soprou sobre mim e fez cessar todo o tremor do meu corpo, firmando-me outra vez sobre os pés. Após isso não disse muita coisa, a não ser que voltaríamos a nos encontrar. Desde então ando perambulando à procura dele, e minha felicidade é tão imensa que até me enfraquece como uma ferida. E a maravilha das maravilhas é ter ele me chamado de meu amado, a mim, que não passo de um cão sujo. Você já viveu algo assim, irmãos? Você já viveu esta experiência? Por toda a vida, eu e você vivemos em busca da alegria e da felicidade. Por isso nos prostramos diante de algumas pessoas acreditando que elas vão nos realizar. Por isso fazemos de sonhos nossos deuses, porque pensamos que eles vão nos realizar. Talvez você tenha feito isso. Você andou e só se frustrou. Você se prostrou diante de alguém que não o completou. Você foi a lugares que não realizaram o seu coração. Você conquistou postos, alturas, para descobrir apenas que eram nada. Do que precisamos, irmãos? Nós precisamos de um encontro. Nós precisamos ser encontrados pelo leão que poderia ter matado seus inimigos, mas resolveu morrer por eles como um cordeiro na cruz do Calvário. Eu e você precisamos nos achar diante dele. E qual é a resposta apropriada ou posição apropriada? Joelhos dobrados. Qual é a resposta que deve sair dos nossos lábios diante deste leão, que poderia ter nos matado, mas resolveu morrer no nosso lugar? Louvor a sua glória, a sua beleza, a sua majestade. Pastor John Piper escreve em um dos seus livros, a fim de nos fazer o bem, o verdadeiro bem, o real bem, Deus deve nos fazer olhar para a sua excelência e não para a nossa. O fato de a glória de Deus e a nossa alegria serem a mesma coisa é capaz de destruir os conceitos modernos de amor egocêntrico. A graça teocêntrica de Deus
anula o evangelho barato da autoestima. Hoje as pessoas costumam se sentir amadas se as exaltamos e as ajudamos a se sentir valorizadas. Elas sentem alegria quando são glorificadas. Mas diz o pastor Piper, os verdadeiros santos, ao contrário, se alegram em primeiro lugar e de maneira inexprimível com o próprio Deus e com a sua glória. Você não precisa descobrir que é especial. Você não é. Você precisa se descobrir diante do Rei da Glória, que poderia ter condenado você, mas que por graça e livre vontade resolveu salvá-lo para a glória de Deus. Louve a Deus por Cristo Jesus. Como devemos enfrentar, irmãos, os dias de trevas? Terceiro exemplo que Lucas nos oferece, como José de Arimateia. Nós devemos enfrentar os dias de trevas com coragem. Jesus o enfrentou com oração. O centurião romano caiu de joelhos em louvor ou adoração. Agora, Lucas nos coloca diante de um terceiro personagem. Versos 50 e 51 nos contam: havia um homem chamado José, membro do conselho, homem bom e justo, que não tinha consentido na decisão e no procedimento dos outros. Ele era da cidade de Arimateia, na Judéia, e esperava o reino de Deus. Quase nada sabemos acerca deste homem. O que sabemos está aqui no texto correlato de João. Ele era membro da Corte Suprema de Israel. Participou do julgamento de Cristo, mas não consentiu com a decisão da maioria. De acordo com Lucas, era um homem bom e justo que aguardava o reino de Deus. E sabe o que João fala dele? No texto correlato, que ele era um discípulo de Jesus, mas vivia seu cristianismo de maneira secreta. Está lá em João. Por medo dos judeus. Era o famoso cristão 007. Ninguém sabe que ele é um cristão. Mas agora o medo precisava ser vencido, irmãos. E José de Arimateia estava diante de uma difícil decisão: deixar o corpo do Salvador pendurado à cruz para continuar em vergonha pública, ou sacá-lo de lá e oferecer a ele um enterro digno, que cumpriria as Escrituras. Não se tratava, porém, de uma decisão fácil, irmãos. Ela foi muito custosa. Financeiramente foi custosa. Porque lhe custou caro ter um sepulcro novo onde colocar Jesus. Lhe custou caro ter roupas finas para cobrir Jesus. Não era uma decisão fácil, envolveu dinheiro. Mais do que isso, cuidar de Jesus naquela hora era se associar a alguém que morreu como um criminoso. Sua reputação estava em jogo.
Mais do que isso, irmãos, esta decisão poderia colocar um ponto final na carreira profissional de José. Ele levou a vida inteira para chegar à Suprema Corte. Mas por esta decisão ele poderia imediatamente perder o seu lugar. Ainda assim, ele tomou o caminho certo. Por quê, irmãos? Philip Ryken escreve: José de Arimateia entendeu que, embora sua fé fosse pessoal, ela não poderia ser para sempre privada. Seu compromisso com Jesus pedia para se tornar público. Então o que ele faz, irmãos? De acordo com o texto correlato de Marcos, ele vai a Pilatos com coragem. E segundo Lucas, no verso de número 52, ele pede o corpo de Jesus para fazer o que com ele? Verso 53. Então desceu-o da cruz, envolveu-o num lençol de linho e o colocou num sepulcro cavado na rocha, no qual ninguém ainda fora colocado. Com coragem, irmãos, ele se arrisca, se apresenta publicamente diante do governador da Judéia. Com coragem ele tira o corpo de Jesus da cruz e com coragem ele mesmo o leva para o sepulcro. Todos estão vendo. E ele faz isso correndo, apressadamente. Não porque agora estivesse com medo, mas porque, diz o texto, eles estavam às portas do sábado. Ele queria guardar o dia do Senhor. De acordo com esta passagem, irmãos, eu e vocês precisamos ter coragem nos dias escuros da vida. E a grande pergunta é como? Como ter coragem diante das densas trevas que pairam sobre nós? Para ajudar, eu posso dizer: volte os seus olhos para Jesus e veja como, de maneira corajosa, ele enfrentou as trevas da cruz e da morte para nos dar salvação. O Senhor as viu antecipadamente, irmãos. No Getsêmani ele contemplou a ira de Deus e as trevas da cruz. Chorou por isso, suou por isso, mas não desistiu. Diante dos julgamentos dos judeus e dos gentios, ele foi zombado, ridicularizado, ainda assim ele não desistiu. Preso à cruz, ele foi diminuído e envergonhado publicamente, ainda assim ele não desistiu. Com coragem, o leão da tribo de Judá foi ao encontro da morte e, como um cordeiro, se entregou voluntariamente no nosso lugar. Este fato levou o bispo inglês J.C. Ryle a escrever: todos são testemunhas de que Cristo realmente morreu. O centurião que ficou perto da cruz, os amigos que removeram os pregos, as mulheres que presenciaram a morte, os sacerdotes que mandaram saber se o túmulo estava selado e os soldados que o guardaram. O grande sacrifício foi verdadeiramente oferecido. A vida do cordeiro foi realmente tirada. A pena devida ao pecado foi de fato paga por nosso substituto. Os pecadores, agora que creem em Jesus, podem ter esperança e coragem. Em si mesmos são culpados,
Mas Cristo morreu pelos ímpios, e a dívida deles está agora completamente quitada. Se você ainda está em trevas, se os pecados ainda aprisionam o seu coração, e se ainda há culpa sobre os seus ombros e medo do que pode lhe acontecer, olhe para o Cristo corajoso que tomou o seu lugar na cruz do Calvário. Não há mais o que temer, irmãos. Ele tomou o nosso lugar na cruz do Calvário, bebeu a santa ira de Deus e nos deu perdão e salvação. Como temos coragem, irmãos, quando nos vemos cercados por dias de trevas? Olhemos para José de Arimateia. Seu exemplo nos inspira. Perceba inicialmente o poder da pregação do Evangelho. José escutou o Evangelho e não respondeu prontamente. Anos se passaram, meses se passaram, até que publicamente ele se apresentou como um cristão. O que quero com isso, irmãos? Por vezes ficamos desanimados porque não vemos os frutos do nosso ministério. Pregamos, pregamos e pregamos, ensinamos e ensinamos, servimos. E por vezes as pessoas parecem em trevas, parecem estar sob trevas permanentes. Olhe para esse texto e veja que a pequena semente do Evangelho pregado por você, no tempo de Deus e para a glória de Deus, pode florescer no coração do pecador. Siga pregando, siga servindo e espere no Senhor. Amém, queridos? Mas vejamos José de Arimateia não apenas como alvo do Evangelho, mas como pregador do Evangelho, ou defensor do Evangelho. Uma vez exposto publicamente, ele não recuou, ele não mediu esforços, ele gastou com o cuidado de Jesus Cristo. Uma coisa, irmãos, é levar Jesus a sério aos domingos. Outra coisa é levá-lo a sério ao longo da semana, no trabalho ou na escola. Fácil é levantar as mãos e cantar louvores a Jesus aqui. Difícil é testemunhar dele do lado de fora. Isso pode nos custar caro. Mas os verdadeiros cristãos podem temer, mas não retrocedem. Por causa de Cristo Jesus e do que Ele fez por nós publicamente. Cristãos de todas as gerações e em todos os lugares do mundo estão agora entregando suas vidas, porque tiveram a Cristo por muito mais precioso do que esta vida. Sendo assim, a partir deste exemplo, eu imploro, ore por coragem. Que a preocupação com sua reputação não seja um obstáculo para a pregação. Que a ambição profissional não seja um empecilho para o louvor do Senhor. Que o apego às coisas materiais não seja um problema na contribuição missionária. Cristo teve por muito precioso na cruz. É hora de você mostrar ao mundo, à sua família, aos seus irmãos, que Ele é mais precioso do que a própria vida. Como respondemos aos dias de trevas? Oração, louvor, coragem. Por fim, irmãos,
Lucas nos diz que, como as mulheres, humildes discípulas de Jesus, nós devemos enfrentar os dias de trevas com muito cuidado. Se José é um exemplo de coragem nobre, as mulheres são apresentadas por Lucas como modelos de cuidado e compaixão. O verso 55 nos diz que as mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galileia seguiram José e viram o sepulcro e como o corpo de Jesus fora colocado nele. Estas mulheres viajaram por Jesus. E ao longo de 3 anos, muitas vezes e de muitas maneiras, serviram Jesus no exercício do seu ministério terreno. Elas saíram da Galileia, irmãos, e foram à Judéia. Deixaram famílias, afazeres, trabalhos para trás. E foram a Jerusalém. E olha que vívido contraste. Os discípulos, homens, abandonaram o Senhor na cruz. Os discípulos, mulheres, ficaram com ele e atravessaram as densas trevas do Calvário. Elas estão ali porque querem, de alguma maneira, contribuir com o cuidado do corpo do Salvador. Só que há um problema. Não são ricas como José de Arimateia. Elas não têm conexões com políticos. Não têm recursos para comprar um sepulcro. Quase nada podem fazer, mas estão ali na cruz, ou aos pés da cruz. Quase como se estivessem orando a Deus, pedindo uma oportunidade para servir. De repente ela surge. José de Arimateia, um homem rico, desce o corpo do Senhor e o leva ao sepulcro, e elas vão à distância, observando. Elas não podem fazer o que ele fez, mas elas querem contribuir. E o que é que elas fazem ao saber onde Jesus está? Verso 56 do nosso texto diz que em seguida as mulheres foram para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas e descansaram no sábado em obediência ao 4º mandamento. Na verdade, elas fizeram 2 coisas, uma decorrente da outra. Elas não podem comprar um sepulcro, elas não podem falar com o governador da Judéia, elas são pobres, mas elas querem participar. Elas vão para casa preparar perfumes para cuidar do corpo de Salvador. Mas elas não o fazem de qualquer jeito, irmãos. Elas não vão na mesma sexta-feira. Elas não voltam ao sepulcro no sábado. Elas esperam o domingo. Por quê, irmãos? Porque diz o texto que elas descansaram em obediência ao 4º mandamento. Se existe uma exceção, aqui está ela: cuidar do corpo do Salvador. Mas elas não quebraram o mandamento. Elas aprenderam com Jesus sobre o cuidado com o dia do Senhor. Elas viram o seu modelo e a seriedade com a qual ele tratava o dia do Senhor. Sendo assim, elas entenderam em última análise que, cuidando do dia do Senhor, elas estavam cuidando do próprio Senhor e agradando o seu coração. Meus irmãos, elas estão em trevas, ou diante das trevas da cruz,
e ainda encontram tempo e oportunidade para servir a Deus. Elas servem a Deus, cuidando do dia do Senhor, levando este dia a sério. E a pergunta é: será que nós temos tempo, irmãos? Será que nós vemos o dia do Senhor por algo muito, muito importante mesmo? Será que nós obedecemos ao mandamento de guardar o dia do Senhor? A revista americana Time, desdenhando do domingo, trouxe a seguinte matéria, e o texto diz: através dos tempos, o domingo foi de um dia durante o qual poucas coisas podíamos fazer, para um dia durante o qual quase qualquer coisa podemos fazer. Nossa vida, diz a autora do artigo, é muito agitada. Nossa economia é muito global. Nossos apetites são vastos demais para perder um dia inteiro, que poderia ser usado para mais trabalho, para mais lazer e para mais compras. É assim que o mundo incrédulo trata o dia do Senhor. Não é assim que eu e você devemos tratá-lo. Por que devo eu levar o dia do Senhor a sério, irmãos? Por obediência à palavra de Deus. O Senhor Jesus não aboliu o dia do Senhor. Ele o transportou do sábado para o domingo, com sua própria ressurreição. Assim como fez com a circuncisão. O sinal da entrada no povo da aliança passou a ser o batismo cristão. O dia do Senhor não foi abolido por Cristo. Ele foi transportado. Jesus jamais o negligenciou. E isto era tão sério diante dos primeiros discípulos, que nem mesmo a morte dele foi motivo para quebrar o sábado. Por que devemos cuidar do dia do Senhor, irmãos? Porque ele é o grande dia da semana, que pode promover saúde e restauração espirituais no nosso coração. Há quem diga que não precisamos de um dia do Senhor. Há quem diga que somos tão espirituais que podemos fazer de todos os dias da semana dias do Senhor. Quem pensa assim, acha-se muita coisa e conhece muito pouco sobre o poder do pecado. Negligencie o dia do Senhor por 3 semanas consecutivas e logo o Senhor será negligenciado por seu coração. Naturalmente, irmãos, somos distraídos e este mundo tem muita distração. Vou fazer de todos os dias do Senhor, mas logo o trabalho toma o seu coração, as preocupações levam o seu coração, os problemas e as diversões da vida tomam todo o tempo. Deus nos conhece muito bem. E Ele sabe que precisamos de ajuda. Por isso Ele mandou: separem um dia por semana, a fim de que através dele, o coração de vocês seja cuidado e despertado para as coisas de Deus. Como é que praticamente cuidamos do dia do Senhor? Eu vou resumir este cuidado em 3 palavras: descanso, adoração e serviço. O dia do Senhor deve ser um dia de descanso. Descanso de quê? O breve catecismo da nossa igreja responde: descanso das obrigações e recreações normais dos outros dias. Por nossa saúde mental e física, nós precisamos guardar um dia para descansar. Dia durante o qual não fazemos negócios, não pensamos nos afazeres da semana, relaxamos a mente, descansamos o corpo. Com que propósito, Renan?
hibernar, das 24, dormir 20 horas do domingo, não. Diz o mesmo breve catecismo com base na palavra de Deus. Devemos descansar dos ofícios e das recreações, a fim de aproveitar o tempo para exercícios de adoração. Exercícios estes públicos e privados. Não é descanso pensando na semana apenas. Isto vem depois, irmãos. O descanso do dia do Senhor é pensando em primeiro lugar no culto do Senhor. Não é descanso para recarregar minhas baterias para segunda-feira. Você vai começar cansado do mesmo jeito. É descanso para chegar à adoração coletiva com a mente atenta, com os olhos abertos e com o coração ávido por ouvir a palavra de Deus. Quer cuidar do dia do Senhor? Durma bem do sábado para o domingo. Durma cedo. Levante-se cedo e venha ao culto do Senhor em oração e desejando ardentemente um encontro com Ele. Porque este dia serve para a adoração do Senhor. Eu disse que 3 palavras resumem o nosso cuidado: adoração, descanso e serviço. Por quê, irmãos? Porque o próprio Jesus viveu assim. Ele não gastou ou usou o dia do Senhor apenas consigo mesmo. Por vezes ele demonstrou misericórdia aos outros. Ele serviu os outros. O nosso catecismo diz que o dia do Senhor deve ser usado também para trabalhos de misericórdia e de serviço. O que significa dizer que não vou me ocupar apenas com o descanso do meu coração ou da minha família. Há pessoas que sofrem e precisam de alívio. Eu não vou me ocupar apenas com o meu culto, como se o culto fosse meu e como se eu estivesse aqui sozinho para adorar o Senhor. Não. Em algum momento do meu culto ou durante o mês, eu vou separar algum tempo para servir aos meus irmãos que cultuam. Por isso que pessoas estão agora com as nossas crianças. Por isso que os nossos irmãos nos lideram em canções. Parte do dia do Senhor está sendo investido no serviço aos irmãos, aos filhos do Senhor. Mas eu sei que a competição é difícil. A televisão é atrativa demais para nós. As programações, as belezas, todas as coisas militam contra a nossa espiritualidade, irmãos. Mas que o Espírito de Deus esteja de maneira santa incomodando o nosso coração. De maneira que repensemos como vivemos o dia do Senhor. Deveria ser um dia com pouca televisão, eu sou sincero a dizer. A gente já assiste demais, irmãos, e lê tão pouco. Pouca diversão, mais adoração, mais serviço. Eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Essa é a frase que domina as nossas vidas. Não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. Deus lhe deu um dia, durante o qual você tem sim mais tempo para buscá-lo, para adorá-lo, para servir os seus irmãos. Que o Senhor nos ajude, por sua graça e para a glória do seu nome. Como é, irmãos, que enfrentamos os dias de trevas, que vez por outra pairam sobre as nossas vidas. Ao se encontrar literalmente em trevas ou na escuridão do cinema, Sofia não aguentou e deixou a sala. Mas graças a Deus e pela conversa também com a mãe, ela voltou antes do final do filme e ainda conseguiu ver o desfecho.
E sem saber, ao voltar, Sofia estava seguindo os passos da personagem principal do filme, que por decepção deixa a cidade ideal dos animais, mas quando descobre que os seus amigos estão em perigo, ela resolve fazer o caminho de volta, arriscando a sua própria vida. Sem saber, Sofia estava imitando os passos do próprio Salvador, que sem pecado, sem culpa, foi à cruz do Calvário, se envolver com um perigo que pairava sobre a cabeça dos seus amigos, antes inimigos. Que assim você enfrente os dias de trevas da sua vida. Que você siga os passos do seu Salvador. Este foi o caminho, por exemplo, de Sarah Edwards, esposa do grande pregador do século XVIII, Jonathan Edwards. Ao receber a notícia da morte de sua esposa, ou de seu esposo, ela escreveu a uma de suas filhas: o que devo dizer? Um Deus santo e bom nos cobriu com uma nuvem escura. Que tenhamos, portanto, forças para aceitar a sua vontade. E que tapemos a boca para não pecar contra Ele. Pois isto é obra do Senhor. E foi Ele que me levou a adorar sua bondade, por conceder tanto tempo com Jonathan, o meu amado. Mas o meu Deus vive, e o meu coração pertence somente a Ele. Que legado meu marido e seu pai, minha filha, nos deixou. Contudo, pertencemos todos nós a Deus. É assim que sou, e é assim que amo ser. Deus pode nos cobrir com nuvens escuras, irmãos. Mas que o nosso coração não se esqueça. Ele é bom e permanece conosco em todo o tempo. Tapemos a boca para não pecar contra Ele. E se vamos abrir, que o façamos para orar, como fez Jesus. Que o façamos para louvar, como fez o centurião. Que façamos como José, para revelar coragem. Que façamos como as mulheres, para cuidar do dia do Senhor. Fiquemos de pé na presença do Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai bondoso, a graça salvadora de Jesus, que mergulhou na nossa escuridão, a comunhão, o poder, a presença e o cuidado do Espírito Santo estejam sobre todos nós. E todos nós, a uma só voz, dizemos: amém. Que o Senhor nos abençoe, queridos, neste dia do Senhor. E que vivamos todo ele para a glória do nosso Salvador. Falemos uns com os outros e saiamos daqui sob a bênção do nosso Deus.